Fala fiel, tranquila, meu nome é Fabi Nagahashi e você tá na Rádio Coringão. Bora analisar mais um jogo das Brabas comigo? Dessa vez vamos falar do jogo contra o São José pela última rodada da fase classificatória do Campeonato Paulista 2024 e também o último jogo antes do começo da Libertadores Feminina aí, que começa no próximo dia 3 de outubro, né? Então a gente já vai falar aí de um jogo que é importante, é um marco, mas eu vou fazer um destaque muito importante desse jogo, que esse jogo marcou a reestreia aí, né? Porque depois de um longo período parada, né? A Lelê, nossa goleira Lelê, grande Letícia Isidoro, voltou a jogar. Então foi uma lesão muito complicada, ela ficou muito tempo parada e para qualquer atleta uma lesão é uma lesão complicada. Então e quanto mais tempo parada, para você começar a jogar é um pouco mais difícil. Mas a Lelê, ela é uma goleira experiente, né, e vai aí nos ajudar ao restante da temporada. E marcou a volta da Lelê aos gramados pela camisa do Corinthians, né? Ela que é uma grande atleta, identificadíssima com a torcida do Corinthians, identificada com a seleção brasileira também. Ela que, se não tivesse se lesionado, com certeza estaria aí sendo titular nas Olimpíadas, porque tem experiência e tem muita qualidade para ser titular tanto do Corinthians quanto da seleção brasileira. Então a gente deseja aí que a Lelê retorne voando aos gramados aí. E nesse jogo contra o São José, vamos falar dele. Foi um jogo tranquilo pro Corinthians, né? Foi um jogo que marcou um jogo com bastante calor, né? Bastante sol. Mas um jogo tranquilo dentro do campo. Foi 5-0, né? Um placar bastante elástico para a equipe do Corinthians na temporada, né? Se a gente for ver os resultados na temporada. Foi um placar que repete o jogo contra o Marília, também 5-0. Fizemos 5-0 em cima do São José. Porém, entretanto, todavia, contudo, não foi o suficiente para alcançarmos o saldo de gols do Palmeiras, que foi a primeira equipe colocada, né, nessa fase classificatória. Então, o que isso significa, Fabi? Isso significa que o Corinthians vai jogar o mata-mata e a semifinal, porque só os 4 primeiros se classificam no Campeonato Paulista, e já vamos direto para as semifinais. Lógico, lembrando que o Campeonato Paulista dá uma parada agora para começar a Libertadores do dia 3 ao dia 19 de outubro. E depois voltamos aos mata-matas do Paulista para terminarmos a temporada aí. Então o Corinthians fecha essa fase classificatória em segundo lugar na classificação geral, com a mesma pontuação do Palmeiras, lógico. O Palmeiras ganhou de 1-0 só lá em Jundiaí, do Bragantino. As Bragantinas que tinham chance se a Ferroviária empatasse ou perdesse, mas a Ferroviária ganhou o seu jogo. Então ficamos com os 4 classificados, com Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Ferroviária. Então o Corinthians pega o São Paulo no mata-mata, e o primeiro mata-mata, como o Corinthians classificou em segundo lugar, o primeiro contra o São Paulo. O Corinthians enfrenta o São Paulo, primeiro jogo fora, segundo jogo em casa. E o que significa estar atrás do Palmeiras? Significa que, se o Palmeiras passar da Ferroviária, o Corinthians enfrentará o Palmeiras com o primeiro jogo em casa e o segundo jogo fora. O Corinthians, que sabe a importância da sua torcida, né? Sabe o quão importante estar com a torcida a seu favor, né? Mas também não temos medo, vamos em frente e sabemos a qualidade técnica e sabemos a qualidade que esse elenco tem. E mesmo assim a gente vai brigar para ganhar sim, porque o Corinthians sempre briga para ganhar, um dos favoritos. As Brabas sempre entram em qualquer lugar. A gente mostrou já nesse último Campeonato Brasileiro, ganhamos fora, ganhamos em casa. Então, assim, para as Brabas com essa qualidade técnica realmente é muito difícil. Mas pausa aí para essa explicação da fase de grupos, da fase classificatória. E vamos analisar o jogo contra o São José. Tivemos esse destaque da Lelê, atuou meio jogo aí, né? Atuou só o primeiro tempo do jogo, depois entrou a goleira da base, a Hilary. Estão promovendo
promovendo uma das categorias de base, aí o Lucas Piscinato sobe, a Hilary, goleira experiente na seleção sub-20, sempre é convocada pela Rosana agora, e atuando bem, atuando firme. Não, lógico, o São José não veio com pretensões, né, dentro desse jogo. Quem tinha pretensões era apenas o Corinthians. Então, para o Corinthians foi um jogo tranquilo, principalmente na parte defensiva e para as goleiras, que não tiveram trabalho algum, apenas cobraram um tiro de meta, fizeram ali dando passes para tentar construir alguma jogada, mas sem problemas defensivos ou quaisquer problemas ali na parte defensiva do Corinthians, né? Na parte ofensiva, uma boa criatividade, principalmente eu destacaria a de Fernandes. Jogou muito bem esses 2 jogos que vem tendo minutagem. Contra o Marília já veio jogando, contra o São José também veio jogando, então veio jogando bem pelo meio. Ela que foi contratada veio para o Corinthians, aliás, para ser uma lateral, vem do Santos como uma lateral, mas joga muito bem pelo meio campo, dá passes muito de qualidade, né? Sabe muito bem, tem uma visão de jogo muito boa, apesar da pouca idade. Já a Johnson entrou como titular, ganhou a titularidade, né, fazendo o hat-trick lá contra o Marília. Então entrou como titular, fez seu golzinho também contra o São José, aquele gol suado, aquele gol de insistência mesmo. Ela estava ali na hora certa, fazendo o seu trabalho de centroavante. Então, assim, a Johnson foi aquela centroavante de finalização. Podia ter feito mais gols, lógico, o Corinthians podia ter ampliado o placar, né? Fez 5, mas podia ter feito 6, 7, 8. Mas as bolas pararam muito na trave, foram muitas bolas na trave e foram muitas defesas da goleira. Então foi um jogo tranquilo, fizemos um saldo muito bom, positivo, porém não alcançamos o Palmeiras, que precisaríamos fazer aí 7 gols, né? Faltou pouquinho, faltou 2 gols só, mas a criatividade ofensiva do Corinthians nesse jogo foi muito boa, né? Ali a triangulação, principalmente com a Gi Fernandes e a Gabi Zanotti ali, que fez quase uma falsa nova, fazendo muito bem o pivô ali para as vindas das meninas de trás. Então foi um jogo muito interessante com o posicionamento da Gabi Zanotti, ela que é uma experientíssima jogadora, né? Então mesclando aí um pouco da experiência com a juventude. E aí o Paulista também sempre foi utilizado aí pelas meninas para isso mesmo, para subir gente das categorias de base. Então é isso que eu queria destacar nessa análise, o quão bem o Corinthians usa as categorias de base, né? Porque aí tivemos o da Mineira das categorias de base vindo aí jogar, Gi Fernandes aí, que não foi das categorias de base, mas vem aí com 19 anos, então é uma sub-20. A goleira Hilary, que teve uma minutagem também, que é muito importante. Também tivemos a vinda da Manu Olivan, né, que veio no jogo contra o Marília, não jogou contra o São José, mas veio bem contra o Marília. A Marucci entrou contra o Marília, entrou contra o São José, faz uma boa partida sim. Então é uma jogadora pra gente observar também, joga pelo meio de campo. E eu vou dar um último destaque que eu não poderia deixar de falar, que foi o gol da Ellen, né? A Ellen, que quando ela estava se preparando ali na última parte da finalização ali para entrar para o time profissional, ela acaba se lesionando. É uma lesão complicada, realmente, ficou muito tempo fora. E quando ela fazia essa preparação novamente de transição para voltar para os gramados no profissional já, ela que, lembrando, ela é muito nova também, ela é uma atleta de 21 anos, ela é muito nova, mas ela que estava se preparando nas categorias de base do Corinthians para ir para o profissional, ela se lesiona, tem muita resiliência para voltar para os gramados e ela demora um tempão para voltar. Então aí quando ela estava se preparando, ela tem uma outra lesão que é mais chatinha. Aí ela demora um pouco mais e agora ela vai ganhando mais minutos, principalmente nesse Campeonato Paulista. E ontem, ao final do jogo, ela pôde deixar o seu golzinho aí, que foi muito especial. Eu imagino o quão especial foi esse gol para ela também. E para o time do Corinthians, principalmente para as meninas que vêm da base, ficam muito felizes com isso, porque sabem que o Corinthians apoia as categorias de base
e tem esse Campeonato Paulista para elas mostrarem o trabalho também pro Lucas Piscinato, que agora é o técnico do profissional, né? Então eu termino essa análise destacando as meninas das categorias de base que vem ganhando minutagem e vem aproveitando muito bem esses minutos que elas estão ganhando. Então aí ficamos aí, lembrando que a Libertadores começa agora dia 3 de outubro e o Corinthians já joga. E a gente vai ficar atento aí, fique atento nas redes sociais da Rádio Coringão, porque vamos transmitir sim a Libertadores da América Feminina. Então fique de olho aí nas redes sociais da Rádio Coringão. E é nóis, ó, lembrando, hein, ó, Libertadores da América Feminina, não perca, hein. É nóis, curte, compartilhe, comente, vai Corinthians!